ele gera ambição, inveja, ciúme, orgulho, ódio, cobiça, a pessoa egoísta, ela acaba abrindo um leque enorme de inferioridades para ela, justamente por essa razão. Porque quem é egoísta tem ambição, tem ciúme, tem inveja, é orgulhoso. E isso leva a uma perturbação social muito grande, causando dissensões e desconfianças. E as pessoas não creem mais em ninguém, não acreditam mais em ninguém, têm medo das pessoas, porque até é interessante que a Globo fez uma reportagem no Dia do Abraço, botou um casal de atores para abraçar as pessoas na rua. E eles conseguiram pouquíssimos abraços, as pessoas passavam correndo, outras morrendo de medo, mas no fundo a gente tem, Porque num abraço desse a pessoa fica sem a carteira, fica sem a bolsa. Então as pessoas têm medo do que acontece, Mas isso é o quê? É exatamente essa bactéria, essa praga do egoísmo que vai gerando uma série de outros sentimentos inferiores e vai contaminando uma sociedade inteira, então causando dissensões e desconfianças. Para a gente combater isso aí, somente a fraternidade. Fraternidade quer dizer irmandade. Vivermos como irmãos, vivermos nos dando bem com os outros. A fraternidade gera a igualdade, porque nós nos preocupamos com o outro da mesma maneira que a gente se preocupa com a gente. Então somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. O que pode acontecer é sabermos coisas diferentes, termos conhecimentos diferentes. Mas todos detêm conhecimentos que possam passar para outras pessoas, auxiliando e ajudando. E isso vai dar uma liberdade enorme à pessoa. Porque só é livre aquele que é amigo, que é fraterno, que tem a compaixão das pessoas. Esse é livre, ele não está preso pelas suas inferioridades, amarrado pelas amarras da ignorância, ele não está. Então a fraternidade e a igualdade levam a uma liberdade plena, que é um programa de toda a ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Então é disso que a gente precisa. Nós precisamos realmente dessa fraternidade para que a gente possa ser mais livres. A fraternidade resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Que significa então a fraternidade? Devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Numa questão de O Livro dos Espíritos, acho que é na última Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec pergunta em que consiste a verdadeira caridade. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso aí. A caridade nos leva a ser totalmente fraternos. E é a única capaz de nos conduzir a um mundo melhor. Quando a gente diz mundo melhor, nós não estamos dizendo que a terra é ruim. A terra é mãe, é fértil. Ela nos dá tudo o que a gente precisa, mas nós fizemos dela um palco de dor e de sofrimento. A Terra ainda é um planeta de provação e expiação. Porque nós que nela habitamos somos espíritos ainda extremamente egoístas. Mas não está ainda, parece, na nossa vontade de querer ser melhor. Nós estamos, muitas vezes, satisfeitos com as coisas que nós fazemos porque nos convém, porque tudo bate realmente na questão do interesse. Achamos que somos civilizados. Não somos nada. De civilização, a gente não tem nada ainda. De civilizados, a gente não tem nada. O nosso mundo, que a gente chama de civilização perto dos brutos, perto
né, daqueles ignorantes. Não, não somos. Porque um grupo social que carrega o egoísmo, abrindo aquele leque de inferioridade, não pode dizer que é civilizado. Porque a civilização, segundo a doutrina espírita, segundo o que nós aprendemos nela, está muito longe disso aí. Na verdade, nós vivemos e gostamos de viver numa Passárgada. Todo mundo conhece, né? O Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. Então, aqui tem algumas passagens desse poema dele, né? Vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Então, o poema de Bandeira é todo, ele foi irônico, ele mesmo falou isso, né? Ele viveu, são palavras de Bandeira, que ele disse assim: Passárgada existe, ela é uma cidade, era na época uma cidade no sul da Pérsia, foi até perto da Pérsia, ela foi até capital, junto com outras cidades, naquela época usava isso, né? Várias cidades sendo capitais ao mesmo tempo. Mas ela foi fundada por Ciro, ela nem chegou a ser terminada. E hoje ela é um tipo de um museu arqueológico importante, existe lá com esse nome, ela fica no Irã, hoje, ela fica no Irã. Mas na época, Bandeira disse assim: Vou-me embora para Passárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome de Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, quando eu morava na minha casa, na Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo de minha vida, da mais aguda doença, saltou-me de súbito do inconsciente esse grito estapafúrdio: Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema. Ele estava doente, ele estava no auge da doença, então ele queria todas as delícias, ele queria tudo de bom. Então ele fala nesse poema, que ele diz que é um poema bem irônico, ele fala sobre as facilidades, as benesses, né? Lá eu montarei burro brabo, farei ginástica, né? Em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem alcaloide são a substância prima do tóxico, né? Tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá eu sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. Então nós gostamos de Passárgada, nós moramos numa Passárgada. O que são as costas quentes, as influências? É a amizade com o rei. É a amizade com o rei. Ter a mulher que eu quero na cama que escolherei é passar por cima das coisas, do direito, né? Então nós gostamos de morar em Passárgada, a gente gosta disso aqui. Por isso que muitas vezes a gente não pode reclamar de tanta corrupção, de tanta desgraça na nossa vida, porque isso pode, em determinados momentos, nos convir. E a gente ficar muito satisfeitos aqui, morando nessa Passárgada em que nós nos encontramos. Então é difícil a gente querer. Uma civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir, porque o homem não se encontra em condições nem disposto a obter esse bem. Porque para obter esse bem, a gente tem que passar por cima de muitas coisas. Tem que ser amigo de todos, não pode querer ser só amigo do rei. Tem que respeitar o direito do outro. Muitas vezes tem que ferir seus próprios interesses por causa do direito do outro. Então, a gente não quer isso, né? Por isso que está aqui, ó, isso aqui está na codificação.
Uma civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir, porque o homem não se encontra em condições nem disposto a obter esse bem. Ele quer viver muito bem, mas ele não quer dar sua contribuição para isso. Ele não quer perder. Queremos uma terra despoluída, queremos uma terra fértil, mas ninguém quer perder o seu para que a poluição não aconteça, para diminuir, né? Ninguém quer fazer sacrifício. Todo mundo quer tudo, ó, de presente. E de presente não vem nada. Como o Carl Sagan falou, a ajuda não vai vir de outro mundo para a gente, não. Para resolver as nossas inferioridades, para resolver os nossos problemas, nós é que vamos ter que resolver, cada um deles. Uma verdadeira civilização reflete menos egoísmo, cobiça e orgulho, costumes mais intelectuais e morais do que materiais. Isso tudo a gente conhece, isso é lição antiga, né? Há inteligências que possam se desenvolver com mais liberdade, mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Isso é importante, recíprocas. Porque não é só um ser benevolente, ser bom, é ter reciprocidade nisso, para que a terra possa ser melhor, né? Para que a terra possa ser uma escola, né, mais superior, onde a gente aprenda, onde tem alunos ali, né, já em nível superior e não em escolinha primária, como ainda nós somos, engatinhando ainda, né, na arte de ser bom. Preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados. Leis que não consagrem nenhum privilégio. Né? Nosso sistema legal é terrível, né? Nossas leis são terríveis. Como que beneficiam pessoas e não outras? Então ela é cheia de privilégios. E isso realmente não está de acordo com a lei de Deus, né? Com a lei divina. Leis que não consagrem nenhum privilégio, uma justiça que se exerça com o mínimo de parcialidade. E é o que nós não temos. Não é? Nós temos uma impunidade muito grande, uma parcialidade enorme. Então as pessoas vão cometendo enganos, vão fazendo falcatruas, vão enganando os outros, porque está aí, isso aí. As pessoas, principalmente se elas tiverem uma escolaridade maior, se elas tiverem um nível universitário, se tiver principalmente dinheiro, né? Então elas escapam, elas pagam o que se pede lá e assim vai, e vão para as ruas continuar a fazer o que estavam fazendo. Então, realmente, a nossa sociedade, ela não é civilizada, né? Ela não é nem um pouco civilizada diante dessas características aqui. Uma civilização, né? A civilização que reflete apoio ao fraco contra o forte, maior respeito à vida humana, às leis, às crenças e opiniões, né? Nós não temos, a gente não vê tanto, a gente não sente tanto, que nós vivemos num mundo, ainda que num país, né, que ainda tem uma liberdade de pensamento, a gente pode ter a religião que a gente quer, mas não é assim no mundo todo, né? Não é assim em todas as culturas. As pessoas são tolhidas, são limitadas, são perseguidas por causa da expressão de seus pensamentos. Então é uma falta de respeito muito grande, né, para com o ser. Menos criaturas desgraçadas, né? Perdão, nesse sentido desgraçadas, com a falta do fundamental, né, para viver. Então, realmente, uma civilização, ela tem que ter poucas pessoas assim, né? Muita gente melhor e que, com certeza, vai ajudar aqueles que têm menos. Uma segurança maior, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Quer dizer, isso aqui acaba com o egoísmo, porque aquele que tem, cuida para que não falte o necessário para quem não tem, então o egoísmo vai diminuindo. Nós vamos ampliando o nosso mundo, os nossos sentimentos vão se ampliando,
nós vamos adquirindo compaixão pelas pessoas, né? E a gente até vê isso acontecer nessas tragédias. Então, a gente até vê, no meio de tanta tragédia acontecendo, a manifestação dessa fraternidade, dessa caridade, quantas pessoas ajudando os outros. Ali a gente vê. Então, nós precisamos disso para balançar nossas estruturas, né? Porque numa hora que a gente vê uma situação triste em determinado lugar, em determinado país, a gente não sossega. Se a gente pudesse, estaria lá ajudando. Então, a gente tem esse sentimento bom, a gente tem essa semente boa, né? Mas que ela seja cultivada não só por nós mesmos, mas pela sociedade inteira, né? Porque uma coisa vai contaminando realmente a outra. Aqui, nós fizemos uma brincadeira com o poema de Bandeira. Inventamos uma cidade para a gente ir também. Ele não queria ir para Passárgada, então a gente quer ir para lá. Como é a vida em lá, né? Vou-me embora para lá, porque aqui em lá há uma civilização boa, uma civilização perfeita. Lá sou amigo de todos, todos têm os mesmos direitos, não existem privilégios, pois o direito de um termina onde começa o direito do outro. Vou-me embora para lá. Vou-me embora para lá. Aqui eu não sou feliz. Eu devia ter posto uma preposição aqui, porque esse advérbio confundiu com o nome, né? Mas em lá, a existência é uma aventura, com tal responsabilidade que a justiça se exerce com imparcialidade. Trabalharei sem cessar, sendo útil ao semelhante, levando fé e esperança a quem quer que precisar, respeitando tudo que existe, por ser obra da criação. Lá o forte protege o fraco, sem interesse pessoal, não havendo preconceito de cor, classe ou posição, sem egoísmo ou cobiça, sem orgulho ou vaidade, trabalhando simplesmente por devoção com humildade. Lá encontrarei tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de garantir a evolução. Encontrarei mais bondade, boa-fé e benevolência, e com reciprocidade, com certeza, a generosidade. Encontrarei a verdade nos hábitos intelectuais, onde os valores morais superam os materiais, onde, sem temor, a inteligência manifesta-se com liberdade, onde existe igualdade junto com a fraternidade. Vou-me embora para lá. Aí, em lá, nós encontramos tudo que é bom.